Olá, meus amigos, meu nome é Arthur Forte, seja bem-vindo à primeira videoaula da semana de odontologia hospitalar. Antes de iniciar, eu tenho um recado para você. Se você ainda não faz parte da nossa comunidade da Semana da Odontologia Hospitalar no Telegram, entre nessa comunidade que a gente já iniciou e compartilhará muito conteúdo durante essa semana. Se você não sabe o que é Telegram, baixe o aplicativo, acesse o nosso link enviado por e-mail para você fazer parte dessa comunidade, tá bom? Então vamos lá iniciar a nossa primeira videoaula, vamos direto ao ponto. Acredito que tem muita gente que já seja da área de atuação de odontologia hospitalar, muitos profissionais, outros profissionais estão se capacitando, fazendo residência, fazendo habilitação, e temos também a participação de muitos alunos ainda no período de formação, durante a graduação, e que se interessam por essa área, tá? Então vamos lá. A odontologia hospitalar, gente, e eu gosto muito dessa definição do professor Paulo Santos, é uma área de atuação do cirurgião dentista, tá? Não é uma especialidade, foi reconhecida pelo nosso Conselho Federal de Odontologia em 2015 como uma área de atuação, tá? De um cirurgião dentista generalista ou especialista em ambiente hospitalar, ou seja, né, um bom clínico geral ou um especialista em periodontia, em cirurgia, em endodontia, em prótese, em pacientes com necessidades especiais, estão aptos a trabalharem dentro dos hospitais, desde que tenha uma formação que hoje está disponibilizada através das residências multiprofissionais ou através dos cursos de habilitação para atuarem dentro desse ambiente, tá? Seja executando procedimentos odontológicos de baixa, média ou alta complexidade em pacientes internados ou não. Ou seja, o que é que significa isso? Significa que o fato de você estar atuando dentro de um serviço hospitalar não significa que você vai realizar apenas procedimentos de alta complexidade, tá? Procedimentos de baixa complexidade, tratamento periodontal, tratamento restaurador, pode ser feito nesse ambiente, tá? Além de terapêuticas também de alta complexidade, sem dúvida, mas o nosso paciente é que ele, na maioria das vezes, vai ser um paciente de alta complexidade, tá? Um paciente que está internado por alguma doença de base, por alguma intercorrência que desenvolveu em um período da sua vida, que está necessitando de cuidados ou intensivos ou cuidados especiais nessa fase de internamento. Então, na verdade, o que é complexo, no nosso caso, é o paciente e não necessariamente o procedimento. E esse paciente ele pode estar internado ou ele pode estar assistido por uma equipe multidisciplinar no seu domicílio, né? A gente sabe hoje em dia que o paciente, ele sendo deslocado para casa e continuar sendo acompanhado por uma equipe multidisciplinar, vai ser muito bom para o paciente, pela relação que ele tem com a sua família, vai estar dentro do seu leito familiar, vai ter muito menos possibilidade de desenvolvimento de infecções hospitalares, tá? E certamente isso é bom também para os gestores públicos, porque o internamento domiciliar é muito mais barato do que o internamento hospitalar, dando possibilidade também para outras pessoas que estão precisando daquele espaço naquele momento dentro dos hospitais. Então esse público também, ele também é atendido, ele é assistido por um cirurgião dentista que desenvolve odontologia hospitalar, tá? Visando participação do processo terapêutico de cura, como acontece em muitos casos, e a gente vai discutir isso, ou melhora da qualidade de vida, tá? Independentemente do tipo de doença que acomete o paciente. Então essa definição do professor Paulo Santos é muito interessante. Mas tem outra definição também, que é da professora Tereza Moraes, que também se aplica muito bem ao desenvolvimento da odontologia hospitalar. O que é que ela define a odontologia hospitalar? Ela diz que a odontologia hospitalar tem, por definição, ser a área da odontologia que faz parte de uma equipe multiprofissional e interprofissional, interagindo com todas as profissões que dela participam, como médicos, fisioterapeutas, psicólogos, terapeuta ocupacional, fonoaudiólogos, profissionais do serviço social, enfermagem, entre outros, né?
a fim de proporcionar um tratamento integral aos pacientes no âmbito hospitalar. Então, acho que é uma definição também muito bacana que complementa a definição do professor Paulo Santos. Então, para quem quer atuar em odontologia hospitalar, vai precisar desenvolver a habilidade de trabalhar em equipes. Inclusive equipes que já estão nos hospitais há muito tempo, principalmente se a gente considera profissionais médicos, profissionais da enfermagem e profissionais da fisioterapia. Então, são profissionais que já estão dentro desse ambiente já há muito tempo. Tá? Mas, além desses profissionais, temos outros profissionais. Temos psicólogos, temos terapeutas ocupacionais, fonoaudiólogos, que trabalhamos dentro de uma relação muito próxima, profissionais de serviço social, dentre outros profissionais, como a nutricionista, por exemplo. Lá no hospital público que eu trabalho, que é o Hospital Geral Dr. Valdemar de Alcântara, nós temos uma equipe completa, uma equipe formada por todas as profissões de saúde. E trabalhar em equipe é muito bom e muito mais fácil e muito mais seguro para a nossa atuação. Mas a gente precisa desenvolver essa habilidade. O dentista está treinado, ele está acostumado, isso vem diminuindo nos últimos anos, mas ele está muito acostumado a trabalhar dentro de 4 paredes, dentro do consultório odontológico e não se relacionando muito com as outras áreas de saúde. Então, a gente vê muito isso, tanto nos primeiros empregos, né, geralmente na atenção primária em saúde, desenvolvendo o trabalho dentro da atenção básica. A gente tem um consultório dentro de um posto de saúde, onde se tem outros profissionais de saúde, mas muitas vezes a gente não se relaciona com esses profissionais. A gente busca desenvolver a nossa atividade só dentro do consultório odontológico. Eu acho que isso acontece também dentro dos hospitais. Lógico que com o reconhecimento dessa área, com a divulgação, com os estudos cada vez mais novos dentro dessa área de atuação, isso tem modificado. Mas o que a gente observa é que existem muitos profissionais que trabalham dentro de hospitais há muito tempo e durante muito tempo trabalharam dentro do âmbito ambulatorial, dentro do consultório odontológico e não se envolveram muito dentro das equipes multiprofissionais. Então ainda tem esse tipo de desenvolvimento de odontologia dentro do ambiente hospitalar, mas isso felizmente vem mudando nos últimos anos pela divulgação do que a odontologia pode desenvolver dentro do hospital, diminuindo infecções, ajudando no diagnóstico, melhorando a qualidade de vida do paciente, participando do processo de cura, como a gente viu na definição do professor Paulo Santos, tá? Então, a odontologia hospitalar, apesar de ser uma área de atuação reconhecida em 2015 pelo Conselho Federal de Odontologia, já é uma área muito antiga, tá? Nós temos dentistas dentro do ambiente hospitalar já há muito tempo, né? Principalmente quando a gente for pensar em algumas especialidades. Então, a cirurgia bucomaxilo já é uma profissão que é bem consolidada, uma área bem consolidada, uma especialidade bem consolidada que já atua dentro dos hospitais já há muito tempo, tá? Mas ter a presença de um dentista dentro do hospital não significa que esse profissional esteja desenvolvendo odontologia hospitalar dentro dos parâmetros que a gente tem hoje, tá? Mas certamente é muito difícil a gente determinar com precisão, né, onde e quando a odontologia hospitalar teve início, né? Isso se deve muito pela falta de informação documentada, né? Como o professor Paulo Santos traz no livro dele de odontologia hospitalar, né? Pode-se afirmar que deve ter ocorrido pelo esforço e necessidades pontuais de profissionais e instituições em busca da excelência, né? Ainda no meio do século XX, né? Então, a partir da década de 50, do século passado, da década de 60, a gente já tem vários serviços surgindo pelo Brasil, em São Paulo, no Rio Grande do Sul, no Distrito Federal, na Bahia, no Ceará, né, especificamente em Fortaleza. Então, a partir da década de 50 e 60, a gente já tem o surgimento de alguns serviços
de odontologia hospitalar nos moldes que a gente busca hoje, mas muito pelo esforço de profissionais que já tiveram uma visão do que a odontologia poderia contribuir trabalhando junto a outros profissionais de saúde dentro das diferentes unidades do hospital, não só dentro de uma equipe pré-transplante de órgão sólido, não só dentro de uma equipe de pré-transplante de medula óssea, de uma equipe de cardiologia, de um serviço de cardiologia, mas também tendo essa visão macro de que a odontologia ela pode trabalhar fora do consultório odontológico e fora do centro cirúrgico, né? Trabalhando também em unidades críticas, principalmente a UTI, atuando na prevenção, principalmente de infecções respiratórias. Portanto, a odontologia hospitalar, ela não é de uma especialidade específica, né? Então, não só a cirurgia bucomaxilo ou os profissionais que trabalham com cirurgia bucomaxilo podem executar a odontologia hospitalar. Não só os profissionais que trabalham com estomatologia podem atuar com odontologia hospitalar, e não só os profissionais que são especialistas em odontologia para pacientes com necessidades especiais podem atuar com odontologia hospitalar. Claro que essas áreas são áreas, digamos assim, anexas, que ajudam e contribuem muito para o desenvolvimento de odontologia hospitalar, mas não necessariamente são as áreas importantes para o desenvolvimento dessa atividade. Nós temos outras especialidades dentro da odontologia, a prótese dentária, a periodontia, a endodontia, entre outras especialidades que são também muito importantes para o desenvolvimento de odontologia hospitalar. Claro que esses profissionais, eles certamente vão buscar uma formação complementar, principalmente nessas áreas de estomatologia, patologia oral, odontologia para pacientes com necessidades especiais e cirurgia, porque a odontologia hospitalar suga muito essas áreas, mas vão também contribuir muito com as suas áreas, né? Endodontia, prótese, uma equipe de odontologia formada por diferentes especialidades, na verdade eu acho que seria o ideal dentro de um serviço de odontologia hospitalar. Todas as áreas de atuação dentro da odontologia são importantes para compor esse serviço. Repito, a odontologia hospitalar não é uma especialidade. A odontologia hospitalar é uma área de atuação. Então, qualquer cirurgião dentista generalista ou especialista pode desenvolver odontologia hospitalar, desde que atue na sua capacitação de formação. Hoje, o CFO ele reconhece os cursos de pós-graduação de habilitação em odontologia hospitalar, que é um curso de capacitação que tem uma carga horária mínima para que os profissionais eles possam se capacitar para atuarem dentro desse ambiente. Quando surgiu a legislação em 2015, o reconhecimento dessa área pelo CFO, profissionais que já trabalhavam em hospitais, principalmente dessas áreas, cirurgia bucomaxilo, estomatologia e odontologia para pacientes com necessidades especiais, esses profissionais eles puderam, durante o período, requerer a habilitação. Foi o que aconteceu comigo. Tá? Quando saiu a legislação em 2015, eu já tinha um mínimo de experiência exigido pelo CFO para fazer a solicitação da habilitação. Eu comprovei essa experiência e obtive o título de habilitação em odontologia hospitalar. Esse período ele terminou e, hoje em dia, para o profissional ser habilitado, ter o título de habilitação em odontologia hospitalar pelo CFO, ele precisa fazer um curso de habilitação ou ter feito uma residência multiprofissional, que hoje é muito comum e tem contribuído muito para a área de odontologia hospitalar. Podem também fazer a solicitação e o reconhecimento do CFO para habilitação. Apesar de que essa habilitação ela não é sempre acatada, dada esse título pelo CFO para esses profissionais que fizeram ou fazem residência multiprofissional. Né? Eu participo de alguns grupos do WhatsApp nacional de odontologia hospitalar e atendimento domiciliar e percebo que alguns profissionais que fizeram residência multiprofissional e depois que finalizaram, entraram com a solicitação para adquirir a habilitação, não são todos os casos em que o CFO ele titula
essa pessoa como habilitada em odontologia hospitalar, tá bom? Então, a odontologia hospitalar, que a gente vê hoje, ela é uma visão mais ampla de atribuições de um profissional dentro do ambiente hospitalar ou do ambiente domiciliar, tá? Antigamente, a gente tinha uma odontologia mais representada por essas 3 especialidades, que seriam cirurgia bucomaxilo, estomatologia e pacientes com necessidades especiais, em que esses profissionais ele atuavam dentro das suas atribuições, geralmente no ambulatório, que funcionava dentro do hospital, ou especificamente no centro cirúrgico, não necessariamente atuando junto às equipes multidisciplinares. E a visão que se tem hoje de odontologia é uma visão mais ampla. Tá? O profissional ele pode contribuir de uma forma muito mais satisfatória dentro das equipes multidisciplinares. E aí tem uma definição também do Dr. Valdir Antônio Jorge, que é professor da disciplina de odontologia hospitalar da Universidade de São Paulo, que também é muito interessante, né? Ao se optar pela sinonímia de odontologia hospitalar, não se pensou em criar uma nova especialidade, e sim delimitar que também a odontologia pode ser realizada em âmbito hospitalar, não só exclusivamente por profissionais especialistas em cirurgia e traumatologia bucomaxilofacial, mas também e especialmente por clínicos gerais e outros especialistas da odontologia, guardando as peculiaridades pertinentes aos procedimentos odontológicos em relação ao ambiente de um hospital e suas estruturas. Então, é como eu falei para vocês, né? Dentro de um serviço de odontologia hospitalar, a gente tem diferentes demandas. Demandas que permeiam várias áreas dentro da odontologia. Então, tem aquele profissional, por exemplo, tem aquele paciente, desculpa, por exemplo, que está em casa, mas continua sendo assistido pela equipe multidisciplinar de um serviço de atendimento domiciliar que funciona em um hospital. E esse paciente, como já aconteceu comigo, ele precisa de um dispositivo de comunicação. Tá? A gente vai falar desse caso nessa semana, mas é um paciente que tem tetraplegia. Essa tetraplegia ela foi causada por uma perfuração de arma de fogo na região da coluna vertebral. Ele desenvolveu tetraplegia e esse paciente ele não consegue se comunicar, é um paciente traqueostomizado, que faz uso de uma ventilação artificial em casa, e ele não consegue falar e ele não consegue se comunicar. E o grande sonho desse paciente era conseguir se comunicar através das redes sociais, né? Então, eu, dentista, junto com a terapeuta ocupacional, a gente pensou em viabilizar esse sonho do paciente. Então, por parte da odontologia, foi feito um dispositivo intraoral de comunicação. Então, a gente moldou o paciente e fez um dispositivo protético que era capaz de se adaptar um touch, uma caneta de touch, né? E a terapeuta ocupacional, ela se preocupou com a adaptação de um verdadeiro maquinário que suportaria um tablet ou um celular ou um computador para que esse paciente ele pudesse se comunicar. Hoje ele se comunica por um tablet, tá? Através desse dispositivo protético que encaixa nos dentes, é como se fosse uma plaquinha meio relaxante, né? Adaptada na parte mais anterior para a instalação de uma caneta de touch. Ele consegue se comunicar hoje com outras pessoas, né? Um paciente jovem que tem menos de 25 anos de idade, que ainda tem muitos anseios nas suas relações interpessoais. Então, a gente foi além de um tratamento cirúrgico, que é muito comum dentro desse ambiente, e desenvolveu, na verdade, um aparelho protético. Então, acho que esse foi um exemplo, mas eu tenho vários outros que a gente vai discutir durante essa semana. A gente tem vários. A gente, na verdade, o ideal seria uma equipe de odontologia hospitalar composta por várias especialidades. Então, toda especialidade ela pode contribuir de forma significativa para esse serviço oferecer um exercício, atuar de uma forma muito melhor dentro das equipes multidisciplinares, dentro do hospital, tá? Vários serviços de odontologia hospitalar com essa dinâmica surgiram no século passado, a partir
da década de 60, principalmente década de 70, como o próprio Hospital das Clínicas da Universidade de São Paulo. Temos exemplos de outros hospitais no Rio Grande do Sul, na Bahia, no Distrito Federal, aqui no Ceará, que surgiram dentro desses moldes já, mas que, por serem serviços pontuais, não conseguiam, de certa forma, divulgar muito essa contribuição que a odontologia pode trazer para os serviços hospitalares. Então, certamente o grande boom da odontologia hospitalar veio nos últimos anos, né? Então, a partir de 2012, 2013, a gente teve uma repercussão muito maior da odontologia hospitalar, principalmente nas mídias, né? Então, também com o crescimento da utilização das redes sociais, se conseguiu uma divulgação muito maior da odontologia hospitalar em si. Eu acho que é um fato também que contribuiu muito para a divulgação da odontologia hospitalar, tanto entre os profissionais de odontologia e profissionais que não são da odontologia, e pacientes também, foi que um deputado federal, através lógico, né, de um contato próximo com profissionais que desenvolviam odontologia hospitalar, principalmente do Rio Grande do Sul e São Paulo, propôs um projeto de lei na Câmara dos Deputados que obrigaria, que garantiria a presença do cirurgião dentista dentro das UTIs, tá? O nome desse deputado é o deputado Neilton Molim. Esse projeto de lei ele foi proposto em 2008, tá? E em 2013 esse projeto ele teve aprovação na Câmara dos Deputados. Então, a partir dessa aprovação na Câmara dos Deputados é que nós tivemos uma divulgação maciça, tanto no site do CFO, no site dos CROs, nos Facebooks, clínicas e profissionais divulgando isso nas redes sociais. Nós tivemos realmente um alcance muito maior dessa área de atuação dentro da odontologia. Ainda vale ressaltar, sem o reconhecimento do nosso Conselho Federal de Odontologia, que só veio acontecer bem mais tarde, só em 2015, em novembro de 2015, tá? Então, o que é que esse projeto de lei do deputado Neilton Molim ele trazia, né? Ele estabelecia no artigo 1 a obrigatoriedade da presença de profissionais de odontologia já em unidades críticas nas UTIs e no artigo 2 em todas as UTIs, bem como em clínicas e hospitais públicos ou privados em que existiam pacientes internados, será obrigatória a presença de profissionais de odontologia para os cuidados de saúde bucal do paciente. Os profissionais de odontologia terão que ter qualificação para atuar nessas unidades. Então, ele já trazia também essa preocupação da necessidade de qualificação dos profissionais que desejavam atuar dentro do ambiente hospitalar. Apesar de ter sido aprovado na Câmara dos Deputados em 2013 pela veiculação nas mídias sociais, né, acreditava-se que era uma lei que já teria sido aprovada em todos os âmbitos e, na verdade, a partir dali já seria garantido a presença do cirurgião dentista dentro das unidades hospitalares. Mas não foi bem isso que aconteceu, tá? Inclusive, dentro das comissões, dentro tanto da Câmara quanto do Senado, esse projeto de lei passou por uma série de modificações e que somente no ano passado esse projeto de lei chegou às mãos do presidente da República, né? E, infelizmente, essa lei, que seria uma lei federal de fundamental importância para a odontologia hospitalar, ela não foi sancionada pelo presidente atual, Jair Bolsonaro, tá? Então, para a nossa classe, para quem atua com odontologia hospitalar, foi uma grande decepção, porque se tornava fazer parte de uma lei federal que já tinha passado por outros âmbitos, né, tanto na Câmara dos Deputados quanto no Senado, e que infelizmente não foi sancionada pelo atual presidente da República, né? Apesar de ficarmos bastante tristes com essa notícia,
É lógico que nós já temos vários serviços de odontologia hospitalar funcionando e temos também a possibilidade de leis estaduais e leis municipais garantirem a presença do cirurgião dentista dentro dos hospitais, né? E sabemos, né, que as leis, apesar de serem importantes, elas não são determinantes para que o profissional de odontologia atue dentro da odontologia hospitalar, né? Desde que a gente seja muito capacitado a atuar nessa área e consiga justificar a importância, principalmente com as evidências científicas que a gente tem hoje, a gente consegue espaço dentro dessas unidades hospitalares e, com o tempo, os profissionais eles realmente percebem no que a gente pode ser importante dentro dessas unidades, né? Seria muito bom que a lei federal fosse sancionada, mas eu acredito que não seja determinante para a gente conquistar esse espaço, certo? Então, esse projeto de lei foi de 2008, nós tivemos a aprovação na Câmara dos Deputados em 2013. Nesse período, com a divulgação nas mídias sociais, a gente já teve a criação de vários serviços de odontologia hospitalar, por exemplo, o serviço que eu atuo, né, em um hospital público, no Hospital Geral Dr. Valdemar Alcântara, ele iniciou no final de 2013 e em 2014 a gente já iniciou nas unidades críticas, nas UTIs, e vários outros serviços foram surgindo em vários hospitais pelo país. Nesse momento, já se começou a se ter uma preocupação quanto à formação dos cirurgiões dentistas e quanto ao reconhecimento pelo CFO. Então, várias câmaras técnicas foram criadas nos conselhos regionais de odontologia, dos CROs de vários estados do Brasil. Aqui eu trago um exemplo da nossa comissão de odontologia hospitalar aqui do CRO Ceará, no qual eu tive o prazer de fazer parte. E essas comissões elas se reuniam em datas previamente agendadas para discutir justamente essa formação de cirurgião dentista e, de certa forma, tentar se comunicar com o Conselho Federal para reconhecer essa área de atuação dentro da odontologia. Foi uma época em que os profissionais divergiam, né, se deveria ser uma área de atuação ou se deveria ser uma especialidade odontológica. Então, dentro das próprias comissões de odontologia, não se havia um senso comum, os profissionais divergiam, será que deveria ser uma especialidade, será que deveria ser uma área de atuação, mas que no final das contas se decidiu-se por recomendar ao CFO, através da ABENO de 2015, né, ter um caráter consultivo, se orientar que fosse reconhecido como uma área de atuação, né, como uma habilitação em odontologia hospitalar. E aí, em 2015, em novembro de 2015, o nosso CFO finalmente reconheceu essa área como área de atuação. Uma resolução muito importante para justificar a atuação de dentistas dentro de unidades críticas, né, principalmente a UTI, é a lei RDC7, a resolução, né, a RDC7 de 2010 da Anvisa, né, que é um órgão regulador de saúde aqui no Brasil. Então, o que é que essa resolução traz da Anvisa, né? Ela dispõe sobre os requisitos mínimos para um funcionamento de unidade de terapia intensiva e também dá outras providências. No artigo 18, devem ser garantidos por meios próprios ou terceirizados os seguintes serviços à beira-leito. E aí vem vários serviços, tá, destinados. E uma delas é a garantir a assistência odontológica aos pacientes, né? Então, desde 2010, a Anvisa já traz nessa resolução a importância da assistência odontológica dentro das unidades de terapia intensiva. Então, sempre que há projetos, sempre que há discussões, né, para tentar se justificar a presença do dentista dentro das equipes multidisciplinares, certamente se tem apoiado essa resolução da Anvisa, tá? Então, em 2015, a gente teve o reconhecimento do CFO através da resolução 162/2015, em que o CFO ele reconhece o exercício da odontologia hospitalar pelo cirurgião dentista. Então, essa resolução ela traz as diferentes atribuições e traz também
algumas orientações, principalmente associadas para a capacitação dos profissionais. Nessa primeira resolução, os profissionais que já tinham experiência, eles poderiam solicitar o título de habilitação demonstrando experiência, né? Vinha lá os pré-requisitos, mas profissionais que não tinham essa experiência, que fariam um curso de habilitação, ela já dispõe ali de algumas orientações para esses cursos, né? Então, inicialmente, esse curso ele teria um mínimo aí de 350 horas aula, sendo distribuídas essas horas em 70% em aulas teóricas e 30% em aulas práticas, tá? A gente teve ali uma resolução complementar no mesmo ano, a resolução 163, tá? /2015, que ela principalmente ela conceitua as atribuições do cirurgião dentista para exercer a odontologia hospitalar. Então, vocês conseguem ver na íntegra essas resoluções no site do CFO. Eu vou passar essas resoluções para vocês através do nosso Telegram, tá? Para vocês terem essas resoluções, para vocês lerem, tem bastante informação importante. Em 2019, no ano passado, nós tivemos aí uma modificação da resolução antiga de 2015, tivemos algumas modificações, tá? Principalmente no que se refere à distribuição da carga horária para cursos de habilitação. Então, antes se tinha uma carga horária teórica maior de 70% dentro dessas 350 horas aulas e uma carga horária prática de 30 horas. A partir dessa resolução do ano passado, de 2019, resoluções 203, 204, a carga horária prática aumenta de 30% para 50% e fica meio a meio, né? 50% de aulas teóricas e 50% de aulas práticas, tendo um total aí de 350 horas aula para capacitação e habilitação em odontologia hospitalar. O panorama do presente é um panorama bastante satisfatório, né? Então, apesar da lei nacional, o projeto de lei nacional do deputado Newton Molin não ter sido sancionado pelo então presidente Jair Bolsonaro, nós temos um engajamento político muito grande, tanto dessas comissões dos CROs, né, municipais, estaduais, quanto também de políticos. Políticos que são representantes da odontologia dentro das câmaras municipais, dentro das assembleias legislativas, que enxergam a importância da atuação do cirurgião dentista dentro do contexto hospitalar. Vou citar o exemplo aqui de Fortaleza, tá? Nós temos um vereador que é dentista, que é o vereador Dr. Porto, e uma das promessas de campanha dele, que se concretizou, felizmente, foi ter um projeto de lei sancionado pelo então prefeito de Fortaleza, tá? Nós tive a oportunidade de contribuir com esse projeto de lei, que é a lei número 10.901, e essa lei, desde o início do mandato dele, foi uma lei que foi construída coletivamente e que no ano passado, felizmente, foi sancionada pelo então prefeito de Fortaleza, Roberto Cláudio, tá? Então, desde setembro de 2019, setembro ou outubro de 2019, nós temos uma lei municipal que foi sancionada pelo então prefeito, que garante a atuação dos cirurgiões dentistas dentro da UTI. Então, a construção desse projeto de lei foi bem interessante, né? O engajamento de vários profissionais que atuam na área, várias reuniões, várias assembleias públicas, para a gente chegar a um formato de lei que poderia ser sancionado pelo então prefeito, tá? Eu vou mandar também essa lei para vocês no Telegram. Nós temos também outras leis municipais e leis estaduais pelo Brasil, lei de Feira de Santana, na Bahia. Temos várias outras leis municipais que também foram sancionadas pelos gestores, pelos políticos, e que garantem e tornam mais forte essa conquista e essa luta por espaço dentro das unidades hospitalares, tá? Felizmente, aqui em Fortaleza, nós já tínhamos alguns dados
muito relevantes que nos ajudaram a justificar a presença de dentistas no âmbito hospitalar. Inclusive, alguns dados econômicos a gente conseguiu fazer uma projeção e conseguimos também divulgar esses dados, né? Então, apresento aqui até uma arte que foi feita, né? Que dentista na UTI não é um custo, né? Na verdade, é uma economia que traz ao Sistema Único de Saúde, ao SUS, não só ao sistema público, mas também para as várias operadoras de saúde que existem no país. Então, as perspectivas do presente são bastante satisfatórias. Eu falo aqui no município de Fortaleza, aqui no Ceará, a gente tem um avanço da odontologia hospitalar de forma muito rápida e de uma forma muito unânime. Nós temos desde profissionais que trabalham na área, pacientes, profissionais que não atuam na área, profissionais de saúde, gestores que apoiam essa causa e têm lutado para ampliar esse campo de atuação da odontologia. Uma consequência que veio, né, dessa sanção dessa lei municipal aqui no município de Fortaleza foi a publicação de um edital de seleção para dentistas para atuarem em unidade de terapia intensiva de um hospital municipal de Fortaleza. Então, nós tivemos uma publicação de um edital agora em fevereiro para a seleção de profissionais para atuarem na UTI de um grande hospital municipal aqui em Fortaleza, que é chamado de Instituto José Frota, né, que é um grande hospital de emergência, principalmente de trauma, no município de Fortaleza, mas que, por ser um hospital de grande porte, ele recebe também pacientes de outros municípios do nosso estado. Tá? Então, isso foi uma vitória muito grande que veio desse trabalho, desse envolvimento, desse engajamento político. Tá? Outra grande conquista foi que a operadora de saúde mais atuante aqui no município de Fortaleza, que é a Unimed, que tem um grande hospital, que é o Hospital Regional da Unimed, também iniciou um serviço de odontologia hospitalar, no qual eu faço parte, junto com 2 outros profissionais, o Dr. Tássio e a doutora Fernanda. Tá? Esse serviço, logicamente, ele aconteceu porque foi apresentada uma proposta por gestores desse hospital e um setor muito importante dentro do ambiente hospitalar que a gente tem que ter como aliado, que são os serviços de controle de infecção, né, as famosas CCIHs ou SCIHs, infecções hospitalares, e aí essas propostas foram melhoradas até se chegar um momento em que esse serviço de odontologia hospitalar ele começa a ser implementado. Né? Então, a partir de janeiro de 2020, nós temos a criação de um serviço de odontologia hospitalar em um hospital privado aqui de Fortaleza, um dos maiores hospitais privados aqui de Fortaleza. Então, foi outra conquista muito importante para a odontologia hospitalar nesse âmbito regional aqui de Fortaleza, Ceará. E já notamos que há um envolvimento, uma criação de uma demanda em outros hospitais, em outras unidades críticas de outros hospitais da nossa rede privada de atenção terciária à saúde. Tá? Aqui no Ceará nós temos vários hospitais, nós temos dentistas em vários desses hospitais, então vale ressaltar aqui que além do hospital que eu trabalho, que é o Hospital Geral Dr. Valdemar Alcântara, existem outros hospitais que desenvolvem odontologia hospitalar, inclusive há muito tempo. O Hospital Geral de Fortaleza, o Hospital de Messejana, que é o Hospital do Coração, o Hospital Albert Seib. Então, temos vários hospitais que já desenvolvem públicos, que já desenvolviam odontologia hospitalar e que está melhorando a cada dia com compartilhamento também de experiências. Né? Mas hospital privado não. Hospital privado, o Hospital Regional da Unimed, é o primeiro hospital privado aqui da rede municipal de atenção terciária que inicia com um serviço de odontologia hospitalar. Então, a gente acredita que outros hospitais e já começa essa mobilização de abertura de outros serviços de odontologia hospitalar. Tá? Então, as perspectivas do futuro são as melhores possíveis.
E através da nossa relação, dentro dessa semana, eu vou querer também coletar essas informações de vocês. A gente tem aqui vários profissionais e vários alunos que estão em outras partes do país. Temos alunos e profissionais representados em quase todos os estados do país que se inscreveram na Semana da Odontologia Hospitalar. Então, vai ser muito importante vocês relatarem as suas experiências para que a gente compartilhe essas experiências e possa ter uma dimensão maior do que representa a odontologia hospitalar em vários estados. Mas tenho feito vários cursos, tenho participado de vários congressos, tenho conversado com outros profissionais que trabalham com odontologia hospitalar em várias partes do país e há um bom senso e há um senso comum no que se refere ao quanto a odontologia hospitalar está crescendo no país e está demonstrando resultados muito eficazes, principalmente no controle de infecções hospitalares, tá? A nossa realidade atual é que essa odontologia hospitalar ela está expandindo, tá? Ela tem trazido muitos benefícios para os pacientes e para os serviços hospitalares, para as gestões de odontologia hospitalar. A gente tem hoje uma acreditação, esses melhores hospitais que querem trabalhar com excelência, eles passam por períodos de acreditação, que seria uma caracterização de excelência, né? Uma auditoria para saber se aquele hospital ele está dentro de um perfil de excelência. E essas auditorias elas passam a cobrar cada vez mais a presença do dentista dentro das unidades hospitalares, trabalhando para reduzir principalmente as taxas de infecção respiratória, tá? Nós temos uma regulamentação do CFO desde 2015, nós temos um mercado em crescimento, tanto em âmbito para trabalhar em âmbito hospitalar, concursos públicos surgindo, hospitais particulares pensando em trazer serviços de odontologia hospitalar para os seus hospitais, mas nós temos também ainda poucos profissionais se capacitando para atuar nessa área. Então, um dos grandes objetivos da Semana da Odontologia Hospitalar é você trazer pessoas que não têm essa vivência para esse mundo. E a partir disso, essas pessoas elas começam a se interessar e começam a procurar formação e capacitação nessa área, né? Então, ainda temos poucos profissionais, os profissionais precisam se capacitar. Nós temos bons cursos de habilitação já espalhados pelo Brasil, então esses profissionais eles precisam se capacitar, precisam ter uma boa formação, procurar bons cursos de referência para desempenharem o seu papel dentro dessas unidades hospitalares também com excelência. Eu sempre digo para os meus alunos, né? Foi tão difícil conquistar espaço dentro dessas unidades hospitalares, o mais difícil vai ser manter esse espaço. Então, a gente só vai conseguir mostrar resultado, bons produtos, se a gente tiver uma boa formação e uma boa capacitação para atuar nesses serviços, né? Geralmente, os concursos públicos que eu tenho visto e os hospitais privados, eles não exigem o título de habilitação do profissional que vai trabalhar, mas é importante que o profissional ele tenha uma boa formação e uma boa capacitação, porque você tem ali várias pessoas que estão acompanhando o seu trabalho, né? Imaginem só, o dentista ele não trabalhava dentro de hospitais, você tinha outros profissionais de saúde trabalhando e você é uma pessoa nova, você é um profissional novo que está trabalhando dentro do hospital em unidades críticas, principalmente a UTI. Então, você está sendo observado por todos os profissionais e você vai ter que mostrar resultado. Então, mais difícil ainda vai ser manter esse espaço que foi conquistado. Então, é muito importante que você se capacite, se forme, vá atrás de informação. E você que está aqui me assistindo, você já partiu na frente, você já está buscando informação para futuramente desempenhar a atividade de odontologia hospitalar ou melhorar a sua execução para os profissionais que já executam, tá? Além de compartilhar muita experiência, tá, gente? Então, essa foi a nossa primeira videoaula, a videoaula que a gente discutiu um pouco sobre conceitos, um pouco sobre legislação, como é que está o panorama atual da odontologia hospitalar. Eu espero que vocês tenham aproveitado e faço um convite novamente
a participar do nosso Telegram, onde diariamente eu vou estar compartilhando conteúdo com vocês, tá? Se vocês têm alguma dúvida, manda essa dúvida pelo direct da Educam Odonto no Instagram ou através do e-mail educamodontologia@gmail.com. Lembra que se vocês assistiram às nossas orientações da Semana de Odontologia Hospitalar, a gente vai ter um momento, provavelmente, depende da demanda de vocês, para trabalhar, para discutir esses questionamentos ou na sexta ou no sábado, tá? No dia 27 ou no dia 28 de março, para que a gente discuta esses questionamentos, tá bom, gente? Então, agradeço a presença de vocês nessa Semana da Odontologia Hospitalar e não deixem de assistir o segundo e o terceiro vídeo, que vem muito conteúdo bom por aí, tá, gente? Fiquem com Deus e até breve. Tchau, tchau.